A igreja vai conceder batismo a trans? A história não é bem assim, e a verdade foi revelada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Tudo bem, meus irmãos? Bom, trago para vocês aqui algo relacionado a esta grande polêmica, que mexeu com todos os fiéis, de que há 2-3 dias atrás, o Vatican News, ele colocou em suas redes sociais uma suposta atribuição com relação ao batismo de pessoas transgêneros. As coisas, meus irmãos, não é bem assim como muita gente anda pensando, tá? As coisas não é dessa forma, tá certo? E primeiramente eu venho trazer aqui para vocês o que é que os santos pensam, sobre esses fins dos tempos ao qual nós estamos passando, porque seria um grande escândalo, a igreja tomar certas decisões, principalmente com relação a isso, porque a gente sabe, meu irmão, meu irmão, minha irmã, não é questão de preconceito, não é questão de discriminação. Nós, católicos fiéis, eu estou falando aqui para pessoas que são católicas, tá? Sabemos que a partir do momento que uma pessoa ela rompe com a criação divina, ela já está em pecado mortal, em pecado grave, Então, vamos ver o que é que os santos falam, os santos e as santas da nossa igreja falam sobre esses fins dos tempos, a qual a igreja está passando. Preste bem atenção nas frases e nas pronúncias que os santos nos diz. E depois eu vou aqui trazer para vocês o que é que a Santa Sé, através de uma notícia do site do Vatican News, fala a respeito desse documento do Discatério sobre o batismo. Trago para vocês aqui em primeira mão, compartilhe já desde já este vídeo, essa informação, que é de suma importância para não haver tanta confusão, tanto conflito, nesses fins dos tempos, nesse finzinho de mundo a qual nós estamos vivendo. Será que isso realmente tem a ver com essas profecias dos santos? Será que tudo isso vai se tornar realidade? Bom, a gente não sabe, mas uma coisa é certa, as coisas não é bem assim como muita gente está pensando. Então preste bastante atenção no que eu irei dizer agora sobre as frases dos santos e das santas sobre os fins dos tempos. São Paulo aos Tessalonicenses: primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade. Na carta de São Paulo a Timóteo, diz o seguinte: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espírito embusteiros e doutrinas diabólicas, pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina da salvação. Na segunda carta de São Pedro diz: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente heresias perniciosas, renegando assim o Senhor que os resgatou. São Nilo, no século V, disse: naquele tempo as leis morais e as tradições da igreja mudarão. A luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, disse São Nilo. Santa Idelgarda, em 1179, falou o seguinte: este fato de permanecerem abertas as feridas de Cristo é precisamente por culpa dos sacerdotes. Estes rasgam o meu vestido porque são transgressores da lei, do evangelho e do seu dever sacerdotal, disse em sua profecia Santa Idelgarda. A beata Catarina Emeriti disse o seguinte: vi crescer grandemente a igreja dos apóstatas, vi as trevas que dela saíam e vi muitas pessoas abandonar a igreja legítima e dirigir-se a outra dizendo: aí tudo é mais bonito, mais natural, mais ordenado. Reconheci a cidade de Roma e vi a igreja oprimida e a sua decadência no interior e no exterior.
Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus, uma falsa igreja sem redentor, onde o mistério consiste em não ter o mistério. Vi os hereges de todas as condições indo a Roma. Vi a igreja de São Pedro sendo minada, seguindo um plano feito pela seita secreta, disse Catarina Emeriti. A beata Ana Maria Taige disse Jesus a ela: há muito tempo que a Torre de Babel está instalada em Roma, e há muitos anos que deveria ter caído. E se não caiu é porque muitas almas sacrificaram sua vida rogando a meu Pai para que protelasse o momento de pôr fogo a este estado do mundo. Pobre igreja, pobres igrejas, ó como estão mal cuidadas, ó como estão mal administradas, e por quem? Para dizer toda a verdade, eu quero destruí-las todas, convertê-las em ruínas, não deixar pedra sobre pedra, disse Jesus a beata Ana Maria Taige. Nossa Senhora em La Salette disse o seguinte: em todos os lugares haverá sinais extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai do príncipe e da igreja que estarão ocupados apenas em amontoar riquezas, em salvaguardar a sua autoridade e dominar com orgulho. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e pela família. Santa Míriam. A Santa Virgem diz que os tempos vão mudar. Vós vereis coisas que nunca vistes antes. Religiosas abandonarão seu convento, sacerdotes apostatarão. Vi o Concílio Vaticano I, vi 3 bispos do concílio, santíssimos, que prestaram grande serviço à igreja. Os demônios também assediam um grande número de outros bispos. Há mais de 200 deles que não seguem a pequena luz que tem diante dos olhos, disse Santa Míriam. São João Bosco disse: a igreja aguarda provações muito graves. O que sofremos até agora é quase nada e comparado ao que vai acontecer. Os inimigos da igreja são simbolizados pelos navios que se esforçam ao máximo para afundar a nau da Capitânia. Apenas 2 coisas podem nos salvar em uma hora tão difícil: a devoção a Maria e a comunhão frequente. Vamos fazer o nosso melhor para usar esses 2 meios e que as outras pessoas usem-os em todos os lugares. Beata Conchita, no México, disse: Jesus disse o seguinte a ela: Satanás mina a igreja pela fraqueza daqueles que devem guardar o santuário. As almas definham por falta de diretores possuídos pelo Espírito Santo. Virão tempos piores para a minha igreja, e por isso essa necessidade de santos sacerdotes que a façam triunfar sobre esses inimigos com o Evangelho da Paz, disse Jesus a Beata Conchita. Nossa Senhora de Amsterdã, em 1945, falando sobre a Alemanha, ela disse: há aqui uma forte e grande apostasia que exige um trabalho difícil. Outros trabalham afanosamente para separar o povo alemão de Roma, isto é, a verdadeira doutrina católica. Meu filho quer dar especial proteção aos seus. Mandou-me ajudar a Alemanha, mas eles têm de ser estimulados a fazer o que eu digo. A beata Helena Aiello disse que Nossa Senhora falou a ela: a ira de Deus está próxima, o mundo será afrontado com grandes calamidades por revoluções sangrentas, furacões assustadores e inundações dos rios e dos mares. Minha filha, a causa da minha tristeza é ver como tantas almas vão para o inferno e ver como a igreja está ferida por fora e por dentro. Ver como as almas caem no inferno. Olha quantas almas de sacerdotes. Que tortura, minha filha, no meu coração maternal. Províncias e cidades serão destruídas, incluindo Roma, que será castigada com justiça pelos muitos e graves pecados, porque aqui
o pecado chegou ao seu limite, disse Nossa Senhora, a beata Helena Aiello. Profecia do nosso saudoso Dom Henrique Soares. Essa igreja bem grande que vocês estão vendo, muita coisa vai cair de podre. A igreja de Cristo é santa, mas esse catolicismo frouxo, esse catolicismo mundano que vive correndo para agradar o mundo vai se acabar. As congregações infiéis que tiraram Jesus e botaram ideologias vão morrer todas sem vocação, diz através dessa profecia Dom Henrique Soares. No nosso saudoso Catecismo da Igreja Católica, número 675, antes da vinda de Cristo, falando sobre a última prova da Igreja. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Bom, meus irmãos, agora chegou a hora de dizer aqui para vocês, através do Vatican News, essa reportagem que faz uma pergunta. As pessoas transexuais podem receber o batismo? No site do Vatican News diz o seguinte: um documento do Discatério para a Doutrina da Fé, assinado pelo prefeito Fernandes e aprovado pelo Papa na audiência de 31 de outubro, expressa uma opinião positiva, se não se cria escândalo entre os fiéis. Ele já está dizendo isso, se cria escândalo entre os fiéis, e realmente seria um grande escândalo, gente? E continua: nada impede que sejam testemunhas em um casamento. Sim, ao batismo de filho de casais homossexuais, mesmo que nascidos do útero de aluguel. As pessoas transexuais, mesmo que tenham sido submetidas a tratamento hormonal ou cirurgia de mudança de sexo, podem receber o batismo se não houver situações em que haja risco de gerar escândalo público ou desorientação entre os fiéis. E os filhos de casais homossexuais devem ser batizados mesmo que tenham nascido de útero de aluguel, desde que haja uma esperança bem fundamentada de que eles serão educados na fé católica. É quanto afirma o Dicastério para a Doutrina da Fé em uma resposta assinada pelo prefeito Victor Manuel Fernandes, aprovada pelo Papa em 31 de outubro. Então, o texto integral do documento está no próprio site da Vatican News. Então, não vou aqui falar sobre esse texto, mas cada um entre lá no site e verifique sobre o texto, tá? Bom, continuando. Foi Dom José Negre, bispo de Santo Amaro no Brasil, que pediu esclarecimentos sobre a possível participação nos sacramentos do batismo e do matrimônio por parte de pessoas transexuais e pessoas homoafetivas em julho passado. As pessoas repropõem em boa substância os conteúdos fundamentais do que já foi afirmado no passado sobre o assunto por este dicastério. Com relação ao batismo de uma pessoa transexual, diz o site Vatican News, a resposta é sim, desde que não se crie escândalo. Seja que se trate de um adulto, de uma criança ou de um adolescente, se estiver bem preparado e disposto. O dicastério, diante de dúvidas sobre a situação moral objetiva em que uma pessoa se encontra, ou sobre suas disposições subjetivas para a graça, e, portanto, também quando a intenção de se emendar não aparece plenamente, propõe algumas considerações. A Igreja ensina que, quando o sacramento do batismo é recebido sem arrependimento pelos pecados graves, o sujeito não recebe a graça santificante, Compreendido até aí, irmãos? Embora receba o caráter sacramental, que é indelével, como lemos no Catecismo, e permanece para sempre no cristão, como uma disposição positiva para a graça. Por meio de citações de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, o dicastério lembra que Cristo continua a buscar o pecador, e quando o arrependimento chega, o caráter sacramental recebido imediatamente
o dispõe a receber a graça. É por isso que o Papa Francisco tem dito repetidamente que a igreja não é uma alfândega, e especialmente com relação ao batismo, e a porta não deve ser fechada para ninguém. Bom, meus irmãos, então assim, tudo começou apenas com uma pergunta do bispo, Dom José Negri, o bispo de Santo Amaro, da diocese de Santo Amaro. E como não podemos deixar de lado, o nosso saudoso aí, Padre Gabriel, este grande sacerdote que tanto nós amamos, irmãos? Ele falou a respeito disso e deixou a sua boca no trombone, viu, com relação a isso. Escute o que o Padre Gabriel Vilaverde deu a sua opinião com relação a esta polêmica, Ele falou no seu Instagram: se uma pessoa que, durante algum tempo de sua vida, chegou a se afirmar como transgênero e agora quer ser batizado na Igreja Católica, ser padrinho de batismo ou testemunha de matrimônio, deverá seguir o caminho de todos os cristãos, ou seja, a conversão sincera e concreta. Neste caso específico, será preciso renunciar ao falso nome que adotou, voltando a usar seu primeiro nome condizente ao sexo dado por Deus. Mesmo que tenha sofrido um processo de mutilação, implante ou cirurgia, deverá dar prova de que renunciou a esse estilo de vida, passando a vestir-se e comportar-se como alguém que realmente mudou de vida. Do contrário, será motivo de escândalo. E Jesus já disse que a sorte do escandaloso é amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se atirar no fundo do mar. Lucas, capítulo 17, versículo 2. Este é o ensinamento bíblico e católico, sem rodeios e sem enfeites. A porta estreita da salvação pela qual todos devemos passar, a Igreja nunca negará as águas do batismo a quem lhe pedir com reta intenção. Entretanto, ela deverá se opor firmemente a qualquer tentativa de dar as coisas santas aos cães ou jogar nossas pérolas aos porcos. Mateus, capítulo 7, versículo 6. E aí, meu irmão, minha irmã, o que você achou sobre a opinião do Padre Gabriel Vilaverde? Eu, particularmente, ele está corretíssimo, A gente não pode jogar pérolas aos cães, aos porcos. Não, a Igreja é santa, a una trina é santa, é católica, tá, meus irmãos? A gente não pode estar brincando com os sacramentos da Igreja. Qual é a sua opinião? Dê sua opinião aqui debaixo desse vídeo. Qual é a sua opinião com relação a esse tema, sobre o batismo de pessoas trans, Bom, deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida para que o YouTube reconheça que é de suma importância esse vídeo, essa informação que trago para vocês, e compartilhe em suas redes sociais. Um grande abraço, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção Todas e não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo.